Oi filhotes, tudo bem? Eu sou o professor Renaque Almeida de Biologia e esse canal é para aulas de ensino médio para todo mundo que vai fazer vestibular. Hoje é a nossa segunda aula da Super Revisão Enem. Ontem eu postei uma revisãozinha de fotossíntese e essa agora é sobre leis de Mendel e linkage. Muita atenção e vem comigo! Muito bem, filhotes, todo mundo atento porque o negócio é objetividade, tudo bem? Bom, sem trouxer na prova de vocês esse ano, tá? As leis de Mendel, vou fazer um resuminho sobre a teoria delas, tá? Vamos lá. Primeiro, a primeira lei de Mendel, tá? Lembra de Mendel é o pai da genética, fez a pesquisa usando ervilhas, lembra disso? Na primeira lei, o que foi definido? Vamos lá. Lembrem sempre que quando Mendel escreveu o seu trabalho, ele não conhecia os termos genes, ele não conhecia o termo cromossomo e não conhecia divisão celular, mitose, meiose. Não esqueça, tá? Ele não conhecia gene, cromossomo e mitose ou meiose. Tudo bem? Então vamos lá. Na primeira lei, o que ele conseguiu comprovar, né, fazendo o experimento dele, era que as características são determinadas por um par de fatores. Repare que o Mendel dizia par de fatores. Hoje em dia, nós sabemos que ele estava se referindo ao par de genes alelos. Tudo bem? Mais um detalhe. Esse par de fatores se segrega, quer dizer, se separa durante a formação de gametas. Hoje em dia, a gente sabe que essa separação dos genes alelos acontece durante a meiose. E é durante a anáfase 1. Anote isso. Anáfase 1. Por quê? Quando eu tenho a separação dos cromossomos homólogos, consequentemente, eu também tenho a separação dos genes alelos. Anota isso. E o Mendel dizia que o gameta é sempre puro. Por quê? Porque desse par de fatores, cada gameta só tem um. Se eu tenho azão, azinho, ou o meu gameta vai ter o fator azinho, ou o meu gameta vai ter o fator azão. Traduzindo, filho, de cada par de cromossomos, né, o nosso gameta vai ter apenas um. Ok? Vamos repetir? Então vamos lá. Toda característica é determinada por um par de fatores que se separam durante a formação de gametas. E os gametas serão sempre puros. Esta é a primeira lei. Todo mundo entendeu? Vem cá agora. Agora vamos para a segunda lei de Mendel. Vamos lá. Mendel pensa o seguinte, observa lá. Ele acredita nisso aqui, repare bem agora. Repare que esse par de fatores aqui, azão, azinho, ó, tá num par de cromossomo, né? E esse par de fatores bezão, bezinho, tá num outro par de cromossomos. Muito bem. Mendel acredita na segunda lei que os pares de fatores diferentes se segregam de maneira independente. A segunda lei, filho, é conhecida como lei da segregação independente. Então ele achava que os pares azão, azinho, eupar, bezão, bezinho, tinham segregação independente. Ó, por exemplo, para cada gameta, olha o que vai acontecer agora, vem um fator diferente de cada par. Vamos lá. Então desse par aqui, ó, pode vir um fator azão, e desse par pode vir um fator bezão. Ó. Olha uma outra possibilidade. Ó. Desse par pode vir um fator azão e desse par pode vir um fator bezinho. Ó. Olha a outra, filho, aqui nesse gameta. Ó. Desse primeiro par veio o fator azinho e do segundo par veio o fator bezão. Ó. E esse gameta agora, ó, do primeiro par veio o fator azinho e do segundo par veio o fator bezinho. Então, o que o Mendel defende na segunda lei? Ele diz que fatores diferentes, ó, par de fatores diferentes, azão, azinho e bezão, bezinho, se segregam de maneira independente. Muito bem. Só que quando o Mendel defendeu a segregação independente, ele não conhecia este caso. Ele não conhecia o famoso linkage. Olhem para cá agora. Linkage é quando você tem os pares de fatores diferentes localizados no mesmo par de cromossomo. Olha o meu desenho, filho, vamos lá. Eu coloquei aqui o par de fator azão, azinho,
nesse par de cromossomo, ó, e coloquei o Bzão, Bzinho no mesmo par de cromossomo. Vamos repetir, ó. Eu tenho pares de fatores diferentes, né? Azão, Azinho e Bzão, Bzinho, localizados no mesmo par de cromossomo. E aí, nesse caso, o que acontece, filho? Os genes que estão localizados no mesmo cromossomo, eles tendem a vir para o mesmo gameta. Ó, Azão e Bzão estão no mesmo cromossomo, eles tendem a vir para o mesmo gameta. O Azinho e o Bzinho estão no mesmo cromossomo, eles tendem a vir para o mesmo gameta. Eu estou falando tendem porque há uma exceção. O que pode acontecer, filho? Pode ocorrer uma quebra nos cromossomos e uma troca de pedaço, que é o chamado de crossing over. Se acontecer o crossing over, ó, esses dois genes que estão no mesmo cromossomo, eles podem se isolar, eles podem se separar. Então, o que é linkage? Vamos lá. Quando dois genes, ó, diferentes, né, estão no mesmo cromossomo, eles tendem a vir para o mesmo gameta, a não ser que eles sejam separados pelo crossing over. Essa situação aqui, filho, do linkage, o Mendel não conhecia. E por que não? Porque o Mendel não conhecia os termos gene, cromossomo e meiose. Ele não sabia que os fatores eram genes e ficavam dispostos nos cromossomos. Tá legal? Então, esta imagem aqui, ó, ela simboliza o linkage, que não faz parte da segunda lei de Mendel. Fiquem atentos. E aí, gente, deu para aproveitar, filho? Anotaram tudo? Tiver alguma dúvida, manda para mim aqui no YouTube ou manda lá no Instagram, Renaque Almeida, que eu estou pronto para atender vocês. É uma semana de reta final, então não perca os nossos vídeos diários de revisão. Beijo!